Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live da riqueza. Aqui eu te ensino a ter mais dinheiro para você fazer o que você quiser. Eu sou Daiane Cima, psicoterapeuta e educadora financeira, e hoje o nosso tema é: qual o passo mais importante para organizar a vida financeira? Você tem desejado organizar a sua vida financeira? Eu escuto muitas mulheres dizendo que gostariam de organizar a vida financeira, mas não sabem o que fazer. Algumas já fizeram cursos, já usaram planilhas, mas nunca muda nada. Acho que não muda porque ganha pouco, que não dá para organizar as finanças porque depende do salário, porque está ganhando pouco. Acha que não tem nada a ver, que não é para elas, que precisaria nascer de novo para poder conseguir organizar as finanças. E eu quero te falar que não é planilha, não é curso, nem o tamanho do seu salário que vai ajudar a organizar a sua vida financeira, mas sim a sua decisão, os seus desejos futuros, que serão as suas motivações diárias. Para quem pensa que depende de ganhar mais, eu já tive uma cliente que um dia ela falou: eu não sei, Daiane, se seria agora o momento da nossa mentoria, porque eu acho que eu tinha que ganhar mais, que eu tinha que me organizar para depois fazer a mentoria. Só que não, até hoje ela não estava conseguindo se organizar. Ela, já com mais de 50 anos, vivia a mesma forma, recebendo um salário que aparentemente não era ruim, mas sempre gastando todo aquele dinheiro. E ela já havia tentado de várias formas e nada mudava. Então, não é outro momento, era aquele momento que ela precisava de ajuda, que ela precisava entender qual o passo mais importante para ela fazer, que é esse passo de decisão, de tomar a sua decisão. Se você pensa também, tá, com esse pensamento que precisa ganhar mais para organizar as suas finanças, eu quero te convidar para pensar em pessoas que já ganharam loteria, que já ganharam prêmios. Você já viu essas pessoas que ganharam prêmios, Big Brother, loteria, e de repente essas pessoas ficaram endividadas? Elas chegaram a um ponto pior do que elas estavam antes de ganhar na loteria. E sabe por que isso acontece? Porque elas não aprenderam a cuidar do dinheiro enquanto tinha pouco. Elas não aprenderam a olhar para o dinheiro, a se relacionar bem com o dinheiro, ainda quando era pouco. E como que é esse cuidar do dinheiro? O que eu faço para cuidar do dinheiro? E aí eu quero trazer para vocês uma passagem bíblica em Mateus 25, 21, que a Bíblia que diz: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Então a Bíblia nos ensina que para alcançarmos algo grande é necessário começar pequeno. Então não adianta eu esperar ter mais dinheiro, eu esperar ter um negócio, eu esperar mais um curso para começar. Eu preciso começar com pouco, eu preciso começar no início. Como que eu trago isso na minha vida financeira, eu aplico isso na vida financeira? É quanto que eu tenho de dinheiro. O ideal, quem tem filhos, ensine os filhos já a cuidar do dinheiro, os filhos a cuidarem daquela mesada que recebe, daquele dinheiro que recebe de presente da avó, da tia, já aprender a cuidar. Eu comecei a cuidar, a organizar as minhas finanças logo no início, quando eu tinha 18 anos. O meu primeiro salário, o meu salário mínimo, primeiro salário mínimo que eu recebia. Sabe
o que acontece com muitas pessoas quando tem o primeiro emprego? E eu já ouvi muitas mulheres me contarem isso quando eu conto a minha história, a minha experiência. Eu escuto diversas mulheres contando que quando receberam o primeiro salário foram direto para a loja gastar. Quando receberam o primeiro salário, ele já não sobrava, porque ela já tinha feito contas desde o primeiro dia que entrou no trabalho. Ela já começou a gastar, contando com aquele dinheiro que receberia no final do mês. Eu ouço pessoas dizerem, vejo casos de pessoas que o primeiro salário já foram lá e financiaram uma moto, financiaram um carro, já correram para fazer mais, sem nem sentir aquele gostinho de ter ali o dinheiro. E o que eu fiz com o meu primeiro salário? O que eu fiz? Eu já decidi guardar. Eu guardava 10%. Na época ali o salário de R$118. Então eu guardava R$10. R$10 para o meu futuro e R$10 para alguns imprevistos. E aí, com aquele restante eu administrava com o que eu iria viver, com o que eu tinha que pagar, com o que dava, e buscando sempre economizar um pouco mais. Sempre que possível eu corria ali e guardava um pouco mais. Porque como eu decidi fazer isso? Qual foi o primeiro passo que eu dei nesse momento? Qual foi o passo mais importante meu ali para organizar as minhas finanças, para cuidar das minhas finanças e para ter o que eu tenho hoje? Então, os meus pais, eles moravam na roça. E lá na roça, meu pai brincava que a gente tinha uma escolinha lá na roça, que foi a escolinha que eu fiz ali a minha primeira série, naquela época dizia-se primeira série. E ele falava que a gente ia dar aula naquela escola. E quando ele falava isso dentro de mim, eu falava, eu não vou dar aula nessa escola. Eu quero fazer uma faculdade, eu quero ter um emprego melhor, eu quero receber mais, eu quero ter um salário melhor. Naquela época eu não pensava como empreendedora, mas eu quero ter mais dinheiro, ganhar dinheiro, né? Ter uma vida tranquila, ter dinheiro para me fazer o que eu quiser. Então esse era o passo mais importante que eu tinha ali, de pensar sobre isso desde aquele momento. Quando terminei o segundo grau, e ali eu morava numa cidadezinha pequena, próxima aos meus pais, que eram da roça, e nessa cidadezinha pequena eu fiz magistério, não por opção, não por escolha, mas porque era a única opção que tinha, né? Não tinha como escolha, tinha só aquela opção, então eu fiz o magistério. E aí, magistério para dar aula lá na escolinha da roça? Não. O magistério, mas eu vou seguir para outras partes. E quando eu terminei o segundo grau, eu tinha um irmão que morava na cidade que eu moro hoje, Montes Claros, que é uma cidade, não é uma cidade grande, mas era maior do que a minha cidade, que eu morava e tinha faculdade, empresas, então eu vim morar com ele. Mas ele estava aqui me trazendo como uma opção de entender se ele conseguia manter uma família. Então eu tinha comigo, a qualquer momento ele pode não querer mais que eu fique, ele pode entender que não é válido e eu ter que voltar, e eu não quero voltar para a roça. Então o meu passo para organizar minha vida financeira era entender que eu não queria voltar, que eu precisava ter mais dinheiro para ter o que eu quisesse, para fazer o que eu quisesse. O que eu queria? Não queria voltar, eu queria ter uma faculdade, eu queria ter um emprego melhor. Então daí eu comecei a trabalhar e comecei a guardar ali uma parte do dinheiro com esse objetivo. Eu guardava uma parte do dinheiro com o objetivo de ter uma reserva, porque se por acaso o meu irmão desistisse de me ter junto com ele, eu tinha dinheiro para me manter. Então eu aproveitava enquanto ele estava ali bancando as contas maiores para me poder segurar um pouco do valor. E foi assim que as coisas aconteceram também, que depois eu passei a morar sozinha, quando eu já tinha uma reserva, já tinha condições para isso. E eu fui buscando melhorias, né, para poder isso. Então, qual foi o meu passo mais importante para me organizar, para me cuidar do meu dinheiro? Ter clareza do que eu queria. O que eu queria para minha vida e o que eu não queria. Então,
ter essa certeza do que eu queria e do que eu não queria. Ah, foi fácil? Como que eu decidi, né, fazer isso? Como que eu decidi guardar? Foi fácil? Não foi fácil. Não é porque estava sobrando, tanto que eu não esperava sobrar. Eu recebia e já tirava aquele valor destinado ali para esse objetivo. Só que eu naquela época eu pagava meu cursinho, eu tinha que pagar minhas viagens para ir visitar os meus pais, eu tinha as minhas coisas pessoais, por mais que eu não tinha as contas maiores de casa, tinha algumas ajudas. Então, foi uma decisão de escolha. Eu decidi que tinha esse dinheiro e estava me pagando, preparando para minha tranquilidade. Então, se eu tirei o dinheiro, o que sobrava ali era o que ia manter as minhas contas. Então, era aquele dinheiro que eu ia usar para poder pagar as minhas contas. E aí eu abria mão, às vezes eu abria mão de comprar uma roupa, eu abria mão de comer um lanche, eu abria mão de ir de ônibus e ia caminhando, que junto fazia uma caminhada. Então eram escolhas, eram as minhas escolhas, porque eu tinha comigo o que eu queria para a minha vida e o que eu não queria, o que eu não aceitava. Eu tinha um caminho para ir, né? Como a gente pensa assim tem lá Alice no País das Maravilhas, que fala assim, né? O gato pergunta para ela para onde que ela vai, ela não sabe. Então, para quem não sabe, qualquer lugar serve. Se eu não sei por que eu quero guardar um dinheiro, por que eu quero ter uma reserva, eu não vou guardar, não tem sentido. Então, eu preciso ter essa clareza. O que a gente aprende com a minha história? O que aprendemos? O que eu quero trazer de aprendizado para você com essa minha história? Baseado na minha experiência, em leituras, cursos, eu vinha buscando fui aperfeiçoando e entendi que o passo mais importante para organizar a vida financeira é os objetivos, a clareza de objetivos, a lista de desejos futuro. É saber o que eu quero e o que eu não quero. O que é importante e o que não é importante. Então é essencial ter esse balanço. Qual a vida que eu desejo e qual a vida que eu não desejo para mim. Então pare e escreva. Qual é a sua lista de desejo? Qual a vida que você deseja ter daqui 5, 10, 20 anos? E aí nesse momento você pode falar assim, mas daqui 10, 20 anos eu nem sei se vou estar vivo, o mundo do jeito que está. Só que você também não sabe se você vai morrer. Você há 10 anos atrás imaginaria que você estaria aqui hoje? E eu já escutei muito, às vezes uma cliente falou isso comigo mesmo, ela falou assim, ela tem 50 e poucos anos, e ela falou, Daiane, mas eu vou organizar minha vida financeira, eu vou cuidar para quê? Eu não vou pensar, eu não vou viver tanto não, eu não vou viver muitos anos mais não. E aí nós vamos pensar sobre isso. Ela tinha 50 e poucos anos. Qual a média que as pessoas vivem? As pessoas estão vivendo cada vez mais. Então, ela poderia chegar a 100 anos. Quanto tempo que a mãe, que o pai, que os tios delas viveram? Faz a conta e analisa como foi o final da vida dos pais. Como que o que faltava às vezes, o que seria bom se tivesse mais recurso. Então, fazer esse balanço começou a trazer clareza para ela. E ela chegou num ponto e entendeu realmente, Daiane, se eu não cuidar, o tempo vai passar e vai chegar esse futuro onde eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter opção de fazer o que eu quiser fazer. Eu vou ter que viver refém da circunstância, da minha conta bancária daquele momento. E aí ela entendeu a importância que ela tinha de começar a olhar para a vida financeira, de começar a olhar para o dinheiro, de olhar para a lista de desejos, para a vida que ela desejava ter. Quando eu comecei lá nos meus 18 anos, eu tinha esse objetivo claro.
Eu queria ter mais dinheiro para fazer o que eu quisesse. Eu queria ter dinheiro para poder escolher. Eu queria ter dinheiro para quando eu chegasse em um local e visse algo ali, eu amo doces, né? Então eu visse um doce, eu poderia comprar. Eu chegasse num lugar e eu visse uma roupa, e se eu realmente desejasse aquela roupa, ela fosse importante para mim, fosse necessária, eu poderia comprar. Quando tivesse um curso, eu poderia fazer. E foi assim que eu fui adquirindo as coisas, fui adquirir a reserva. Eu tinha ali o norte, quanto de dinheiro que eu queria ter. E continuo, né? Continuo subindo aí, continuo com os outros nortes do que eu quero para minha vida daqui 5, 10, daqui 20 anos, daqui 50 anos, porque eu ainda quero viver mais, no mínimo, aí 50 anos para frente. Então, isso para mim é renovado todos os dias. É a minha lista que eu estou ali atualizando todos os dias e que eu estou olhando para ela para fazer as minhas escolhas, para cuidar do meu dinheiro. Foi assim que eu comprei meu primeiro carro, que eu troquei depois para o meu segundo carro, melhor ainda, e tudo à vista, sem preocupar em como eu iria pagar. Então, minha motivação diária sempre foi e ainda é ter mais dinheiro para fazer o que eu quiser. Então, essa é a minha motivação. Eu quero ter mais dinheiro para poder ser livre e fazer as minhas escolhas. Foi assim que eu decidi e que eu pude mudar de carreira. Pude iniciar um negócio para ajudar outras mulheres também terem dinheiro, também realizar, fazer o que quiser, porque é isso que é o nosso foco. A gente não ser refém de emprego, não ser refém de familiares, de bancos, e você pode ter isso. E aí eu quero trazer esse ponto quando a gente fala de motivação. A minha motivação é ter mais dinheiro para fazer o que eu quiser e a minha lista de desejos que tem ali de tudo que eu almejo para daqui 5, para daqui 10, para daqui 20, 30, 50 anos. Mas aí muitas pessoas falam assim, mas o que é motivação de verdade? Mas ninguém me motiva. Eu escuto pessoas falando isso, ninguém me motiva. Os meus familiares não me motivam. Ninguém vai te motivar. As pessoas não são obrigadas, elas não precisam te motivar. Algumas pessoas podem te incentivar, te influenciar, né, de ver. Então, por exemplo, meu papel não é te motivar, mas é te ensinar, te incentivar a organizar suas finanças, a ter mais dinheiro para você fazer o que você quiser, a ser livre das suas escolhas. Mas a motivação, vamos pegar a palavra em si, motivação, um motivo para a ação. Qual é o motivo que você tem para a ação? E esse motivo não sou eu que vou te dar esse motivo, é você mesma que vai ter esse motivo. Então lá, com os meus 18 anos, qual era o meu motivo para guardar o dinheiro, para cuidar do meu dinheiro, para fazer boas escolhas? O motivo era ter uma tranquilidade financeira, ter uma segurança financeira. Depois eu tive o motivo de ter o meu carro. Então, isso que a motivação, assim, não adiantava a pessoa chegar para mim e falar assim, você precisa, né, como eu falo às vezes com você precisa guardar dinheiro para você comprar o seu carro. Mas o carro, será que é uma motivação sua? Às vezes você não quer ter um carro e tá tudo bem. Então, a motivação, ela é pessoal. Cada um tem a sua motivação. Não espere que outras pessoas vão te motivar. Pode ter uma influência, pode ter um incentivo, sim. Inclusive, você deve buscar estar perto de pessoas que tenham boa influência, de pessoas que querem crescer, de pessoas que têm objetivos alinhados, que têm motivações parecidas com a sua. Por quê? Se você anda com pessoas que só pensam em gastar, que só pensam em viver o hoje, você também vai ser essa pessoa que só vai gastar. Mas se você anda com pessoas que pensam no futuro, que planejam, que querem ter mais dinheiro, você também vai ser incentivada a isso. Uma vez eu estava com uma amiga e tinha umas outras amigas dela ali
E uma delas falou assim: eu não quero ter mais dinheiro porque ter dinheiro dá trabalho. E eu falei assim: meu Deus, esse lugar aqui não é para mim. Eu preciso levantar, eu preciso sair. Porque olha o pensamento, porque eu quero ter muito dinheiro. Eu quero ter poder de escolha, eu quero ter dinheiro para poder ajudar pessoas, ajudar instituições carentes, para poder ter o meu orfanato futuro ainda. E então assim, eu não tinha. E aí é isso que a gente precisa pensar e analisar: com quem são as pessoas que eu estou andando? Quais são os objetivos dessas pessoas? Será que eu não consigo organizar as minhas finanças, não consigo ter mais dinheiro, porque eu só ando com pessoas que também só gastam dinheiro, pessoas que não estão ali focadas em crescimento? Então é importante pensar sobre isso. E aí eu quero trazer para vocês pensarem por que muitas mulheres até têm um motivo, um desejo, mas não conseguem organizar as finanças. Por que acontece isso com muitas mulheres? Claro, não tem uma regra geral. A gente precisa analisar cada caso, cada mulher, cada situação, cada vivência da mulher que está numa situação dessa, tentando, tem um motivo, tem uma lista. Eu quero organizar a minha vida financeira porque eu quero comprar uma casa. Eu quero organizar a minha vida financeira porque eu quero criar meu negócio. Eu quero organizar a minha vida financeira para ter dinheiro, para não ter preocupações. Mas por que não acontece? Por que ela não consegue? Primeiro, às vezes ela deixa se levar por pensamentos negativos. Os pensamentos são assim, o que mais nos atrapalham. E a nossa mente, ela fica ali o tempo todo e ela tem sabotadores. Então, às vezes, quando você pensa ali: nossa, eu quero ter mais dinheiro para que eu possa comprar minha casa. Aí vem o sabotador e fala com você assim: você nunca vai conseguir. Para que você quer casa? Você não vai ter casa. Sua mãe não teve, sua irmã não teve, sua tia não teve. Começa a falar isso com você. E aí você fica desmotivada. Você acaba gastando todo o dinheiro porque você acha que aquilo não é para você. São padrões inconscientes que você fica repetindo, porque os seus pais sempre viveram assim. Você acha que você tem a obrigação de viver também. E aí isso precisa ser colocado no lugar, deixado com eles, porque você tem a obrigação, sabe de quê? De viver uma vida melhor que a dos seus pais. Você tem a obrigação de ser melhor, de honrá-los vivendo melhor. Então, o que a gente precisa para a gente seguir esse passo da organização financeira? Em todo o tempo, ser vigilante. Não aceitar esses pensamentos negativos, não deixar que seus pensamentos te dominem a ponto de mudar os seus sonhos. E aí, por onde começar? Por onde começar a cuidar do dinheiro? Por onde começar a ter mais dinheiro? Defina seus objetivos. Quais são os motivos que você quer ter mais dinheiro? O que você deseja fazer com mais dinheiro? Faça um quadro dos sonhos, onde você vai colar ali: é um carro, é uma casa, é uma viagem. Para onde que você vai viajar? Para onde que você quer ir? Quem vai viajar com você? E aí você tem clareza, que é o passo mais importante, a clareza. A partir dessa clareza, e aí a gente precisa ter bem definido isso, né, com detalhes palpáveis. Não é só pensar: eu quero uma casa, eu quero um carro. A gente tem que detalhar. E vai para o próximo passo, que é: eu já sei o que eu quero, agora eu vou cuidar das finanças, agora eu vou controlar as minhas finanças. Agora eu vou seguir o
os próximos passos. Então dê o seu primeiro passo de entender por que você deseja ter mais dinheiro, o que você gostaria de fazer, o que é que está na sua lista, que fica aí nos seus pensamentos e que muitas vezes você acha que não é para você, que muitas vezes você deixa de lado porque os pensamentos negativos estão fazendo você deixar de lado. Dê esse primeiro passo. Dê o seu primeiro passo hoje. Não espere amanhã, não espere o próximo ano. Comece o seu primeiro passo hoje. Essa live vai ficar salva para você assistir de novo. Deixa lá no comentário a sua pergunta, a sua dúvida. Manda no direct também. Eu vou amar receber o seu direct, sabendo aí da sua lista de desejos, qual é o seu motivo para ter mais dinheiro e organizar a sua vida financeira. Então me conta lá nos comentários ou me manda uma mensagem no direct que eu vou amar saber. E segunda-feira temos live, lembrando que as lives desse mês estão acontecendo segunda, quarta e sexta. Então já anota na sua agenda aí segunda, quarta e sexta, porque essas lives estão valendo ouro. Todo o meu conhecimento, a minha experiência para ajudar você a ter mais dinheiro para você fazer o que você quiser. Grande abraço para vocês, vejo vocês na live de segunda às 20 horas.